Muito obrigado por terem vindo. Eu passo a apresentar, se calhar aqui do mais próximo, Gonçalo Oliveira, é o CIO do Grupo Pestana e é um profissional que tem muita experiência, quer na área dos serviços, quer na área das indústrias, em vários setores. E é também um apaixonado por estes temas, que eu sei. Portanto, acredito que possa acrescentar imenso valor também a esta discussão. O Ricardo Chaves, que é também um apaixonado forte pelo tema de Data Science, com visões muito interessantes, com um trabalho muito profundo feito, atualmente é diretor da CIBS também. E o Bruno Parra, que é um manager da Deloitte, é um especialista em Data Science, que é das pessoas que teve uma responsabilidade forte e uma participação muito forte na autoria também do manual da profissão que eu anunciei há pouco. Portanto, muito obrigado pelo vosso tempo, por terem vindo e por participarem neste debate. O objetivo deste debate era realmente ver aqui várias perspectivas sobre qual é a utilidade que pode ter para o mercado um sistema de microcertificações em Data Science. E neste caso eu começava por, se calhar, pegar pelo fim e ver a perspectiva do empregador. E se calhar, lanço aqui ao Ricardo. O Ricardo, enquanto empregador, enquanto CIBS e empregador noutros sítios também, por onde passou, em que medida é que tu pensas que um sistema de microcertificação pode ajudar uma empresa a identificar melhor e mais rápido a pessoa que quer contratar ou as pessoas que quer contratar para uma determinada tarefa em concreto? Obrigado, Miguel, em primeiro lugar pelo convite, parabéns pelo trabalho realizado, e Bruno também, que o teu contributo foi decisivo, que acho que vão gostar muito do playbook, que está realmente muito bem feito. E respondendo à tua pergunta, eu diria que é absolutamente essencial. E eu dava aqui só alguns exemplos para ilustrar. No direito usa-se expressões em latim. Porquê? Porque o latim consolidou um conjunto enorme de conceitos há 2000 anos de conceitos-chave em determinadas formas de pensamento jurídicas. Nós, na gestão, temos um equivalente com o inglês e com um conjunto enorme de expressões inglesas, que às vezes até os humoristas gozam connosco, mas há uma razão para se usar as expressões inglesas, é que o léxico, a estabilização do léxico de gestão, para que não utilizemos as palavras com diferentes significados, deu-se em inglês e, portanto, esse é o repositório. Ora, esta área é uma área nova, muito recente. Portanto, se toda a gestão é em si mesmo uma área também relativamente nova, esta é absolutamente recente. E estabilizar o léxico é decisivo para se conseguir criar uma comunidade que fale uma linguagem comum, se entenda, e não é possível definir necessidades e recursos para satisfazer essas necessidades se o léxico não estiver estabilizado. A primeira coisa que eu acho que este playbook faz é realmente uma tentativa muito bem conseguida, muito estruturada, de estabilizar o léxico em torno das funções-chave, dos níveis dessas mesmas funções. Eu dou-vos um exemplo. Na McKinsey, quando nós criámos um hub isto já foi há uns 8 anos ou 9, de Data Science em Madrid, uma das primeiras coisas que foi necessário fazer era definir o que era um business translator, o que era um data science, data scientist, o que é que cada um ia fazer, o que é que cada um aportava de valor. Entretanto, passou muito tempo, houve muita experiência que se ganhou em inúmeros use cases industriais, e aquilo que falavas do recrutamento é indispensável. Porquê? Primeiro, a constituição de uma equipa completa para fazer um use case industrial, e há pouco falaste tu e falou-se numa sessão anterior, sobre a diferença enorme que é entre data science industrial e data science académico. O académico, obviamente, tem sido crítico para toda a evolução da forma de pensar, da metodologia e tudo mais, mas a realidade é que quando nós temos que montar uma operativa antifraude baseada em modelização de machine learning automática com 400 transações por segundo a operar em 2 milissegundos, estamos a falar de um conjunto enorme de problemas que são industriais, de trazer esta técnica, montar uma equipa para conseguir desenvolver
o problema de negócio, o modelo, inserir o modelo nos sistemas, entender a arquitetura, desenvolver as soluções, testar, garantir que nada falha, é isso que permite e que tem vindo a permitir revolucionar um conjunto enorme de setores com a inteligência artificial, e ainda estamos no princípio. O que as microcredenciais permitem fazer é estabilizar o léxico, estabilizar as funções, e com isso nós próprios, e para quem não está tão familiarizado, ajudarmos quem não está tão familiarizado a perceber, olha, para conseguir montar um use case de uma ponta à outra, precisa destas peças. E portanto, eu desde logo, depois continuaremos a falar sobre isto, mas realçaria que é fundamental para perceber que peças é que nós temos que colocar às equipas, e quando estamos a montar novamente uma equipa para fazer um use case industrial, não estamos a fazê-lo normalmente debaixo de uma situação risk-free ou de enorme sossego. Estamos a fazer perante uma comissão, perante um management ou uns acionistas que estão à espera de resultados, que estão a meter pressão para que perante aquele investimento, nada pior, e a todos já nos aconteceu, do que chegar à conclusão que de repente a equipa é mais júnior do que parecia. Há um conjunto de modelizações que nós já tínhamos visto noutras equipas estarem à vontade com esse algoritmo, mas agora de repente estes não estão, e lá vêm mais 4 ou 5 meses a revolver dados até, ou de repente porque não tínhamos o data engineer, não tínhamos percebido que os dados não estavam suficientemente maduros. E, portanto, isto vai ajudar a que se traga para um nível de profissionalismo o setup e a execução de um use case muito maior, e depois, obviamente, facilita tudo em termos de recrutamento e tudo mais. Nós sabemos bem a dificuldade, que às vezes eu uso muito uma expressão que eu acho que foi na McKinsey que me ficou, que é os virar frangos. Eu estou sempre a tentar perceber quantos frangos já a pessoa, aquele data science virou, e que tipo de frangos, porque o tipo de frango também, se é um frango da guia ou é um frango, mas também muda. E, portanto, eu acho que é absolutamente decisivo. Acho que tem sido, isto vai ser um excelente contributo, é um princípio de um caminho, vai facilitar muito a vida a quem está a trazer inteligência artificial para as empresas. Não, interessante, obrigado, Ricardo. Eu se calhar perguntava aqui ao Bruno a perspectiva contrária. Tu és da Deloitte, tu lidas com muita gente mais jovem, gente que está a entrar na carreira, vocês próprios também contratam massivamente porque são muito grandes e têm crescido muito nesta área. Tu vês que isto, para quem está a entrar no mundo profissional ou quem está nos primeiros anos, pode ser um incentivo, ou é algo que para quem está... para um estudante ou para um profissional mais jovem, não é tão motivador obter esse tipo de certificado? Eu diria que isto afeta muitos dos frutos que beneficiam o empregador, também o profissional ou o indivíduo consegue acabar por beneficiá-los. Um deles é que, em particular, pessoas que estão a acabar de sair da universidade, o mundo profissional é um pouco assustador, não é? Não sabemos bem o que é necessário, o que é mais valorizado, além que depois existem algumas discrepâncias sobre aquilo que é o foco do mundo académico, que é imperativo, não é? É imperativo para o desenvolvimento do profissional, mas que endereça um conjunto de bases multidisciplinares que não necessariamente são aquelas que mapeiam para as necessidades das empresas ou para aquilo que é necessário para executar um modelo em produção, por aí adiante. Eu acho que aí a certificação ajuda bastante a estabilizar, ok, são estes os géneros de perfis, com este tipo de competências, com uma tipologia de trabalho associada que depois eu consigo ter essas expectativas enquanto estudante, mas depois acho também um elemento também bastante importante, em particular para pessoas mais júniores, é que a certificação pode servir como elemento catalisador para trazer mudança numa carreira. Ou seja, eu se calhar tirei uma formação X e eu agora estava interessado, gostava de especializar-me em temas de Machine Learning, ou Data Science, Data Engineering, etc. E o instrumento da certificação pode realmente fazer é um passo grande para a mudança de um indivíduo, para depois conseguir se expor ao mercado e dizer, ok, eu se calhar tenho este background, mas complementei-o, tenho aqui um grau de certificação que consigo daí fazer a tal catalisação da minha carreira. Muito bem. Gonçalo, nós falamos aqui de microcertificação, parece um microsistema que funciona ao lado de um sistema que é o sistema de certificação oficial. E tu que conheces bem o sistema de ensino, não só pelos estudos que tu fizeste, inclusive lá fora, tu achas que
um sistema de microcredenciais. Eu há pouco mostrei um slide da própria Carnegie Mellon e há outras universidades a implementarem em determinadas matérias elas próprias sistemas de microcertificação. Portanto, a pergunta é, macrocertificação, graus académicos, microcertificação, graus profissionais. Tu pensas que há aqui um conflito ou um complemento? Há um complemento. Bom, antes de mais, parabéns. Parabéns também ao trabalho que a Deloitte ajudou a fazer. Parabéns à Associação por estarmos a fazer este evento. Até no contexto de pandemia, trabalhando em turismo, eu gosto de ver pessoas e, portanto, fico muito contente de ver alguns aqui e de saber que há outros que nos estão a ver remotamente. É claramente um complemento. Deixa-me fazer aqui 3 elogios rápidos, mas é para não nos esquecermos do que é um complemento. Temos a felicidade, neste país, de ter instituições de ensino boas. E, em particular, alguns dos que nos estão a assistir com universidades que comparam a nível mundial bem. Portanto, não... E desse ponto de vista, fantástico. Nada a apontar. Eu não tenho hesitação nenhuma em pegar nos meus filhos e recomendar-lhes muitos dos sítios onde os que nos estão a ouvir e a ver estudaram. Mas também estamos a assistir a uma alteração grande da forma como se aprende. E essa alteração grande faz com que o conhecimento e a forma como ele é traduzido, o Ricardo explicou isso muito bem, portanto nem vou elaborar sobre isso, como o conhecimento é percebido, faz com que aquilo que eu no passado dizia, se ele vem desta universidade tem que ser um tipo bom. Já não chega, já não é suficiente para portanto, essa dimensão de complemento, porque o número de disciplinas que estão envolvidas, as franjas de conhecimento que estão a ser capturadas, não invalida de todo que se tenha estudado na Universidade de Boa, que se vai fazer o mestrado a seguir, alguns até o doutoramento, e depois tem um pós-doc, fantástico. Eu só posso aplaudir isso. Mas estas microcertificações e este trabalho que foi desenvolvido pela Associação ajuda muito a fazer com que esta percepção, que o Ricardo também ilustrou muito bem, entre aquilo que é o meio académico e aquilo que as empresas, organismos, instituições precisam para instanciar os seus casos. Esta é uma ciência gira, não é? E é feita de pessoas inteligentes, quer dizer, o coeficiente médio de inteligência, nós achamos, não sei se esse estudo já está feito, mas nós achamos que é superior nas pessoas que trabalham com a inteligência artificial. Acho que é uma prova de inteligência, provavelmente também, que vamos assistir no próximo ano, o número de pessoas que percebem, se eu tiver isto e isto, ajuda-me não só a ser o melhor profissional, mas também a comunicar que eu sou um profissional com estas características para fora. E continuamos a levar a boa instituição de ensino que nos ensinou. Não a perdemos, mas complementamos. Obrigado. Ricardo, hoje em dia fala-se muito em reskilling ou upskilling. Eu entendo que são coisas muito diferentes, mas nomeadamente no upskilling é algo que nem devia ser necessário dizer, ou seja, que qualquer profissional deveria ter como sua própria missão melhorar-se ao longo do tempo e aprender algo mais, e na realidade a grande maioria das pessoas falam, não é? Quando falamos de data science e quando falamos que a tecnologia está a pôr cadências de crescimento mais rápidas, que às vezes as pessoas não conseguem acompanhar a cadência passada com a qual adquiriam novos conhecimentos, isto cria obsolescência rapidamente e depois pouca competitividade para as empresas. Tu acreditas que neste domínio há aqui oportunidades, nesta área em concreto do data science, para que as empresas consigam fazer processos de upskilling e que consigam, de alguma maneira, colocar em jogo pessoas que, se não fizerem nada, vão perder o pé e vão deixar de ser competitivas daqui a poucos anos? Tu acreditas que neste domínio há algo para fazer e que o Data Science pode ser também um catalisador para processos de upskilling? Eu acho que é absolutamente crítico. Eu acho que esse é um dos desafios-chave dos gestores na próxima década. É esse upskilling ou mesmo o próprio reskilling. Nós não podemos esquecer, pegando na indústria financeira, um banco em profunda digitalização fica com um middle management em profunda transformação de funções. E o que não quer dizer que não haja imensa coisa para fazer, imenso valor a capturar e que não haja uma enorme oportunidade a essas mesmas pessoas que virem a contribuir de outra maneira. E também
estas microcredenciais, no sentido em que organizam de forma muito clara e muito estruturada o que é que são as diferentes funções, estão a facilitar esse mesmo reskilling, porque há pessoas que dizem assim, quando a inteligência artificial parecia um bicho cheio de tentáculos, em que era preciso ser um multitasker de coisas completamente diferentes, era muito mais difícil a pessoa ver-se a ter um papel. Mas quando diz assim, um data analyst, uma pessoa que tenha 50 anos e enorme experiência de negócio e um sentido matemático apurado, não é preciso ser um matemático, mas um sentido matemático, uma intuição matemática sólida, porventura será o melhor data analyst a ir buscar, vis-à-vis alguém que não tenha experiência nenhuma de negócio, porque toda a parte do problem solving de negócio, eu, por exemplo, uma das coisas que mais me atormenta quando se implementa machine learning em produção, é que sempre que estamos a trabalhar com plataformas ou SaaS, ou no caso do Safer Payment da IBM na fraude, a tradução de algoritmos, por exemplo, de um Python para a plataforma, há um momento de tradução de linguagem. E isso eu ainda não tive um único caso que não me tivesse dado inúmeros problemas práticos, tivemos que ir para trás, para a frente, para trás, para a frente, até perceber onde é que estavam as inconsistências, até conseguimos casar. Portanto, isso já é um desafio muito interessante para alguém que venha do IT, essa montagem e o ligar os diferentes sistemas de maneira a dar-lhe ali um fluxo para que o use case possa ser servido. E, portanto, a microcredenciação vai permitir, ao separar bem as funções, que o upskilling ou o reskilling vá ser direcionado para as pessoas que têm maior apetência. Isso por um lado. A outra coisa que eu salientava eu acho que o reskilling e o upskilling deixou de ser uma opção. E isso é outro desafio dos gestores. Uma coisa é facilitar a vida a toda a gente com exercícios destes de estruturar bem, para que a pessoa possa ter um mapa e uma bússola que funciona melhor para onde deve ir, com sucesso. Outra coisa é o nosso papel a convencer as pessoas de que o mindset tem que mudar. Nós não podemos ter hoje organizações e equipas que não estejam permanentemente disponíveis para o reskilling e o upskilling. Eu não gosto nada de narrativas catastrofistas, não é porque amanhã vamos ser todos substituídos por robôs, não é porque amanhã... Eu acho que o ser humano tem demonstrado que a sua criatividade e a sua... nós vamos encontrando sempre caminhos de desafio. Agora, que hoje vivemos um momento em que a mudança é mais rápida e que a necessidade de adaptação é permanente, é verdade. Que isso é dramático, eu acho que é espetacular quando nós olhamos para uma organização, toda ela a funcionar, por exemplo, em Agile, com equipas pequenas, com ownership sobre aquilo que estão a fazer, sobre os roadmaps, os seus microserviços e tudo mais. Eu diria que a vida dessas pessoas, apesar de terem que procurar novos skills muito mais frequentemente, é muito mais divertida e motivante do que a vida de alguém que estava metido numa organização burocrática de 500 pessoas, onde metia para lá uns papéis ou uns formulários e que no fundo era indiferente ser a pessoa A ou a pessoa B. Portanto, isto ajuda, é fundamental e eu acho que é um momento particularmente entusiasmante de se viver, porque acho que a vida da maior parte das pessoas nas empresas vai ser mais divertida neste contexto. Boa, obrigado. Bruno, tu estás a ver na tua empresa e nas outras empresas como a tua a colocarem-se ofertas de emprego com este tipo de requisitos, como hoje em dia já se põem para certificações em AWS ou em Salesforce ou em outras tecnologias. Estás a ver isto a acontecer no curto prazo, médio prazo ou nunca? Eu diria que já está a acontecer. No sentido em que não só empresas como a Deloitte, mas empresas semelhantes ou qualquer empresa que trabalhe em tecnologia, na realidade, ter um certo grau de garantia que determinado profissional tem estas bases, que tem este grau de cobertura sobre estas temáticas, traz um enorme grau de segurança, não só do ponto de vista de quem vai fazer o recrutamento e vai fazer a contratação, mas, falando no caso específico da Deloitte, mesmo da forma como nos expomos aos nossos clientes. Quer dizer, nós já temos um body of work com determinadas temáticas, mas isto acaba sempre por ser um complemento que traz outros graus de segurança sobre, ok, implementaram em
temas de Data Science, mas olha, a equipa é toda certificada em Data Science pela DSPA, por exemplo, traz um grau de acreditação e de validade do mercado completamente diferente. Sendo que, mesmo do ponto de vista da tipologia de pessoas ou dos perfis que nós procuramos para recrutar, é extremamente valorizado qualquer tipo de credencial aplicado à área que nós estamos aqui a procurar. Porque, novamente, existe uma hierarquia referente aos atributos que se procura de umas pessoas. Há uns genéricos como és uma pessoa interessada, és inteligente, etc. Isso é um tema transversal, não é que se percebe da pessoa. Claro. Tem-se o tema formativo de, ok, eu passei por determinada academia, ou passei por determinado curso da universidade, mestrado, etc. Então tenho uma determinada base académica que vai suportar aquilo que já evidencio. A certificação é um complemento de, ok, mas eu não só tenho proven experience, mas também consigo garantir-te que tenho aqui um threshold de temas que eu passei por todos. Sendo que, diria que um dos graus também de segurança que as certificações acabam por trazer é, apesar de eu ter trabalhado, por exemplo, como um data engineer e se calhar tive exposto à tecnologia X ou Y, como por exemplo Spark, etc., não há garantia que eu tenha trabalhado, por exemplo, em Kafka, ou que eu tenha trabalhado em Kubernetes. E esta certificação acaba por fazer um wrapper de, ok, esta pessoa realmente tem esta proven experience, e isso dá-me conforto, é extremamente valioso. E eu complemento isso a saber, ok, mas ele também tem as bases necessárias para que, caso eu depois a exponha a outros géneros de desafios, eu sei que ele vai conseguir subir porque tem a certificação para complementar. Boa. Aqui terminando, Gonçalo, fazia a última pergunta para ti. Eu acho que hoje em dia nós temos a noção que, e nós no Playbook recomendamos cursos para determinadas carreiras e determinados níveis, porque hoje em dia o leque de cursos disponíveis é riquíssimo, em tecnologia então é brutal. É evidente que tem uma característica muito específica, não é? Que é o modelo MOOC ou o modelo online, normalmente assíncrono, ou seja, o aluno tem que estudar no seu tempo, tem que ter a disciplina e não vale a pena pôr-nos com rodeios, não é um modelo que sirva a toda a gente. Ou seja, ele serve hoje em dia, se calhar, ainda uma pequena percentagem dos profissionais que têm a disciplina, a perseverança para conseguir fazer essa jornada sozinha, que muitas vezes não é fácil. É uma das coisas que pouca gente fala, que aprender tecnologia é difícil e dá muito trabalho. Às vezes tende-se a facilitar um bocadinho esse processo, não, é efetivamente difícil, dá trabalho. A pergunta para ti é como é que nós conseguimos mobilizar o sistema de ensino mais tradicional para ir de encontro também, um bocadinho como o Carnegie Mellon fez nas microcertificações, ou como mesmo algumas universidades portuguesas de engenharia, por exemplo, fazem com as academias da Cisco, que incluem quase os cursos com vista à certificação Cisco, quase como uma opcional no final do curso. Para nós, da SPA, ter esse engine, que é o sistema formativo português e as boas universidades que temos, também verem valor neste framework e alinharem com vista a poderem também oferecer componentes de ensino, para nós era uma maravilha. Como é que tu vês isto a acontecer? Como é que os conseguimos mobilizar para uma coisa que é uma outra dimensão? Sabes que é uma excelente pergunta. Eu não sei se todas as pessoas que nos estão a ouvir, perdoem-me se eu tiver a dizer algo que se calhar já sabem e vou repetir aqui um bocadinho. Não é data science, mas especialistas de networking, como tu estavas a dizer em Cisco, eu não contrato ninguém que não me apresente aquele número de certificações. E conforme o tipo de know-how que eu preciso, são mais aquelas ou mais aquelas. E está completamente definido. Mas aquele estudou no técnico. Ótimo. Aquele estudou no Excel. Ótimo também, mas quer dizer, o que eu estou à procura é de... Aconteceu hoje de manhã. Estive a fazer uma entrevista e sabia muito bem quais é que eram as certificações que eu estava à procura. Isto também se aplica em termos de cibersegurança, muito relacionados com aquilo que é a parte de networking, e essa nem é uma dúvida. E, portanto, os profissionais que trabalham nessas áreas sabem que, e tu falaste da Cisco, que é um excelente referencial, sabem que têm que ter isso e têm que estar a acompanhar a evolução tecnológica que está a acontecer. Caso contrário, rapidamente, a geração de equipamentos que vem a seguir perde-se. E o que faz com que as próprias universidades também ao longo do tempo perceberam essa dimensão e perceberam, só posso pô-los no mercado depois de terem essa camada. Mas teve boas notas. Ótimo, ainda bem, mas tens que ter esta camada. E a camada
é mesmo essencial, não vivemos sem ela. A tua pergunta está muito bem feita aqui. Então, como é que podemos fazer isso para esta área? Eu vou ter 3 considerantes e não vou conseguir responder à pergunta, portanto vais-me perdoar. O primeiro há um fenómeno de moda, e ainda bem que há, está bem? A moda não é uma coisa má, mas há um fenómeno de moda que faz com que muitos dos decisores que estão nas empresas, muitas das universidades, dizem, o público no geral, deste nível de pessoas, digam, não, agora também já tenho um curso de Data Science, não é? Que ao Ricardo, ao Bruno, a ti e muitos dos que estão assim, isso eu não consigo perceber o que é que isso é, quer dizer, isso é o quê, exatamente? Aprendeste o quê? Qual é que foi o que é que tiveste mesmo a estudar, não é? Depois temos dificuldade em... Porquê? Porque é uma matéria, o Ricardo já explicou isso, é uma matéria nova, mas como há esse fenómeno de moda, há um bocadinho essa tendência. Então o que é que nós fazemos? Refugiamos em algumas tacas que, ouvi dizer que esta universidade é boa, então lá vamos todos para aquela, assim, parece que os gajos que têm de lá, e as senhoras, são melhores e tal, então vamos todos para lá pensar que... Mas também não nos ajuda, porque eu continuo a ter a mesma dificuldade, depende para o que é que eu vou fazer isso. As principais instituições de ensino que estão a trabalhar nesta matéria têm feito um trabalho muito bom, que é o segundo considerando, têm feito um trabalho muito bom de promover estágios e de promover a integração desses alunos e estudantes mais cedo no mercado de trabalho. Eu já trabalhei com vários, seja em estágios, seja depois em programas de uma área de trabalho que se configura e que, fantástico. Normalmente, quando estamos a fazer isso, já permite endereçar alguns dos aspectos que o Ricardo estava a dizer assim, dá logo para perceber que não estamos já no meio académico, já estamos a ver casos de empresa ou de uma instituição e há uma diferença. Portanto, eu já não estou em laboratório, eu já estou com volumes de dados e com a intensidade que serve para qualquer coisa. Este é o segundo considerado e acho que isso já estou a fazer bem. O que é que ainda não estão a fazer e que têm que fazer e que Carling e Mellon é um bom exemplo, que é abdicar do monopólio, e a palavra é forte, e os académicos que estiverem aqui a assistir me vão perdoar, também não é com mau sentido da utilização da palavra, mas abdicar do monopólio que aquela chancela só pode ser dada pela universidade. É uma chancela que pode ser dada pela universidade, mas que é uma chancela que deve ser complementada com este aspecto prático. Porque eu já cometi esse erro, que foi dizer assim, este tipo é muito bom. E eu, então, se é muito bom, eu quero. Só que era muito bom numa coisa que não era aquela que eu estava a fazer. Mas a universidade era boa, e o tipo de facto era bom. Só que não era para aquilo que eu estava a fazer. E a microcertificação iria-me ajudar, de certeza, nem que seja mentalmente, a dizer assim, espera, mas eu estou à procura disto, não é bem daquilo. Porque eu estou à procura de uma coisa muito mais prática. E, portanto, quem estiver a ver e a escutar, há, de facto, nesta terceira consideração, uma equivalência que tem que ser feita com aquilo que tu disseste há bocadinho. Não é a mesma coisa, não estou a confundir frangos com perus, portanto, usando a imagem do Ricardo, mas é importante que as certificações que nós podemos ver noutras áreas tecnológicas, como Cisco, possam ser também traduzidas em áreas como esta está a dizer, porque é uma área tão vasta e o léxico não é transparente para todas as pessoas. É transparente para quem já está na área, mas não é transparente para todas as pessoas que estão à volta da área. Não te respondi, perdoa-me, porque a pergunta é boa e eu gostava de ver isso acontecer muito mais vezes. Mas deste aqui umas considerações interessantes. Bom, terminamos por aqui. Gonçalo, Ricardo, Bruno, muito obrigado. Muito obrigado a todos e então esperamos daqui a um ano poder mostrar então os 80% que ainda nos falta da implementação com resultados já palpáveis, baseados em dados. Eu também posso ter o voucher para... Podes ter o voucher. Tens que mandar um e-mail a solicitar. Muito obrigado então. Obrigado. Boa tarde.